Realmente, quem chamou a Penélope foi o Vinté, querendo ter uma breve conversa com ela. Penélope diz não ter nada para falar. Mas ainda assim, Vinté diz que não foi apenas uma empregada que trouxe veneno para aquela mansão e pergunta se ela não se importa que ele conte isso ao Duque. Penélope suspira, enquanto se pergunta se o Vinté está ameaçando ela agora. Por fim, ela diz que tem muitos ouvidos ali e pede que ele a siga. Agora, andando pelo jardim, Penélope está pensando que não tem como saber onde os fantoches da Ivone estão plantados. Uma expressão triste pousa no rosto dela ao se lembrar do Calisto com ela ali no jardim naquela vez que ela fingiu estar doente. Mas ao invés do Calisto, quem está ali agora é o Vinté, que questiona por que ela mentiu. Penélope pergunta o que ele quis dizer com mentiu. E Vinté explica que está falando sobre ela dizer que ordenou deliberadamente a empregada falecida. Ele não poderia agir de forma imprudente até que ela recuperasse a consciência. Se for revelado que ela também obteve o veneno, alguém poderia acusá-la de tentar prejudicar a Ivone. Então, como chefe da guilda mercante, ele também testemunhará, mas Penélope interrompe, mandando ele escolher apenas um. Ele estará diante dela como marquês ou como chefe da guilda mercante com que ela fez um acordo. Se ele for o marquês, então o interesse nela é excessivo. Mas se ele estiver diante dela como chefe da guilda mercante, então ele também não está suspeitando dela do mesmo modo? O que ele pensou quando ela solicitou o veneno? Que ela era um impostor perverso, tentando envenenar a verdadeira nobre dama que havia retornado. Foi por isso que, apesar do pedido dela por um veneno mortal, ele ainda trouxe um antídoto. Vinté começa a tremer, incapaz de dizer uma única palavra diante daqueles argumentos. Penélope diz que isso não importa agora. O importante é que antes e agora ele nunca confiou verdadeiramente nela. Essa é a distância entre eles. Vinté pergunta se ela realmente pretendia beber aquilo. Se aquele veneno não foi destinado a Ivone, então ela estava realmente tentando se machucar? Segurando a mão dela, ele pergunta por quê. As mãos quentes dele ainda são as mesmas. Penélope diz que ele já ouviu todos os motivos. Ela simplesmente ficou cansada de tudo isso. Penélope pede que ele não se preocupe mais com ela. Vinté diz que mesmo que ele duvidasse das intenções dela, ela acha que ele ainda teria colocado veneno nas mãos dela. Ele é um mago. Acima de tudo, eles valorizam a vida. Ao contrário do clã da Leila, que rouba vidas para ganhar poder. Isso prova que a diferença é a missão pela qual eles vivem. E ainda assim, depois de conhecer ela, ele abandonou muitas coisas que deveria proteger. Penélope diz não saber que desculpa ele está tentando dar. Mas Vinté diz que a Ivone era uma garota que ajudava as pessoas na favela muito antes dele. Mesmo sem nada, ela sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ela era uma pessoa gentil e admirável. Um dia, ela recuperou suas memórias e foi até ele pedir ajuda. Penélope questiona se ele tinha medo que uma garota tão gentil sofresse na casa Eckhart. Vinté diz que, na verdade, ele temia o desespero que a Penélope sentiria quando ele levasse aquela garota para a propriedade do Duque. Penélope, sem saber, até assinou um contrato com a guilda dele. Se a verdadeira filha do Duque retornasse, Vinté temia que a Penélope desapareceria sem deixar rastros com toda a riqueza que ela havia reunido. Então, ele ignorou a circunstância daquela garota, mesmo sabendo que deveria levá-la para a propriedade do Duque, o que ele nunca fez. Então, quando ele ouviu que a Ivone tinha sido ferida por um monstro na favela, não teve uma única noite sem pesadelos de culpa. E ainda assim, quando ele recebeu a notícia que a verdadeira filha do Duque havia retornado, pateticamente, a primeira pessoa em quem ele pensou foi na Penélope. Mesmo sabendo que o pedido dela poderia levar a um resultado terrível, ele ainda fez um antídoto, determinado a protegê-la da forma que pudesse. Com a voz embargada, ele pergunta se ela ainda acha que ele não confia nela. Penélope percebe
que então essa foi a razão pela qual Vinté não trouxe a Yvonne igual no modo normal. O mago gentil e doce, que fez tudo pela protagonista, desistiu dela há muito tempo por causa de seus sentimentos pela Penélope. Por outro lado, Yvonne precisava de alguém para usar. Então ela fez do Iclais, que estava treinando com a espada, seu novo alvo. Isso significa que o Vinté não tem nenhum relacionamento com a Yvonne agora. Vinté pede para ela, por favor, responder. Penélope diz achar que isso parece ser problema dele. Vinté fica em choque, já que essa é a primeira vez que ele recebe tamanha crítica. Penélope vira o rosto, já que ela nunca esperou que palavras tão sinceras surgissem tão de repente. Mas no fim, ela falou sem pensar. Ela pergunta se quando ele fez um contrato com ela, não tinha dito que estava interessado. Vinté confirma, apesar dele não saber quando isso começou. Depois que eles se separaram pela última vez, toda vez que ele recuperava seus sentidos, se pegava pensando nela. Talvez ele tenha desperdiçado incontáveis dias que poderia ter passado com ela. Tudo por causa de seus próprios erros. Então ele se arrepende disso sem fim. E como se isso não fosse o suficiente, agora ele quase tirou a vida dela com suas próprias mãos. Então ele não tem intenção de implorar que ela aceite seus sentimentos. Contudo, ele pede que ela, por favor, não faça essa escolha. Em vez disso, ela deveria usá-lo. Ele ajudará em qualquer coisa que ela precisar e fará o que for preciso. Só pede que ela não se jogue fora. Penélope pergunta: e se ela pedisse para ele se livrar daquela pessoa? Vinté pergunta se isso é uma condição necessária para a sobrevivência dela. Penélope percebeu que ele estava falando sério. Ele, que sempre foi justo e íntegro, estava cheio de dúvidas e teimosia. Mas foi essa natureza que permitiu que ele protegesse o que amava. Ele não deveria ultrapassar essa linha por alguém como ela. Alguém que nunca aceitará seus sentimentos. Penélope se recusa a deixar outra pessoa se perder além da redenção. Então ela pede que ele não se preocupe, pois ela não fará tal pedido. Afinal, ela é pacifista. Além disso, se ele ajudasse ela e isso o colocasse em uma posição difícil, o que aconteceria com as crianças que ele está protegendo e com os descendentes dos magos perseguidos? Então ela pede que ele não abandone sua missão somente por ela, já que ela não quer se tornar uma desculpa para ele mais tarde, algo sobre o qual ele afirma não ter escolha. Vinté argumenta que ela ainda tem o veneno que ele deu, mas Penélope diz que fazer isso uma vez foi o suficiente, então ela não fará de novo, e promete que irá se livrar do veneno. Vinté diz que parece que tudo o que ele pode fazer é confiar nela. E Penélope diz que antes ele perguntou por que ela mentiu na frente de todo mundo. Tecnicamente falando, eram meias verdades. Ela realmente pediu para a empregada morta preparar a bebida. Apesar do veneno no copo não ser o dela, a intenção era a mesma. Esse foi um ato falho encenado não por ela, mas pelo verdadeiro dono daquele veneno. Como ela não sabia, acabou apoiando essa pessoa. Eles deveriam descobrir isso juntos. Já que eles estão falando no tema da empregada morta, ele poderia mais recolher o corpo da Beck e organizar um pequeno funeral para ela? Foi muito cruel ter usado ela e a descartado como um mero peão. Penélope duvida que a Yvonne tenha mencionado uma palavra sequer sobre a morte da Beck. Não importa o que, ela ainda era uma empregada dedicada que serviu a Penélope, mesmo que por pouco tempo. Por que aquela garota angelical faria isso? Penélope manda ele pensar bem. Ele ainda acredita que a Yvonne não é nada mais que uma santa de coração puro? Essa é precisamente a missão dele. No dia seguinte, Penélope está sendo seguida por alguns empregados. Quando eles percebem que foram vistos, saem correndo e se desculpando pela grosseria. Penélope se pergunta por que eles simplesmente não assumem que estão seguindo e observando ela. Provavelmente isso foi ordem do Duque, considerando que ela acabou de lançar uma bomba ao admitir que ela mesma bebeu o veneno. Então ela não pode culpá-lo. Mas pelo menos isso é melhor do que antes, quando eles descaradamente atribuíam guardas prisionais disfarçados de escolta. Penélope para ao chegar em frente ao incinerador.
Ela imagina que, como ele opera com magia forte, o poder do fogo deve ser o suficiente. Com um pedaço do espelho em uma mão e o veneno na outra, ela pensa que a janela do sistema que ela viu quando acordou lhe deu a missão de guardar o espelho em um lugar seguro. Mas considerando que ela nem sabe quando vai poder sair daquela casa, onde ela esconderia isso? Enquanto ela viver sobre o mesmo teto daquele monstro, não existe lugar seguro. Assim, ela joga os 2 itens no incinerador e os observa queimar. Se ela realmente quiser evitar que ele seja tomado, a única maneira é destruí-lo completamente. Ela pensa que também é patética, pois estava determinada a ignorar esse jogo maluco. Mas agora, o que ela pode fazer estando tão assustada? Depois de um tempo, Penélope abre o incinerador, a fim de ver se já queimou tudo. Mas ela fica assustada ao ver que o fragmento está intacto. O frasco de veneno se foi completamente, mas isso não tem nenhuma marca de queimado. Alguém descalço começa a se aproximar da Penélope. A esperança dela é que o fragmento seja tão quente que pareça intacto por fora, mas irá se despedaçar assim que ela tocar. É quando a pessoa chama a Penélope de mestra. É o Iclais, parecendo cansado e acabado. Ele diz que então era ali que ela estava. Penélope percebeu que o braço dele está completamente acabado. Vendo o estado dele, ela ia perguntar o que aconteceu, mas decide parar antes de terminar a frase. Ela não se importa se ele está ferido ou não. O que importa agora é como ela vai se livrar do fragmento. Então ela começa a ir embora, passando por Iclais, mas ele a chama. Sem muita paciência, Penélope manda ele sair. Ou ele se esqueceu que ela disse que ele estava morto para ela. Iclais disse lembrar. Mas por que ela parece tão doente? Penélope percebeu que ele não planeja sair da frente dela. Então ela diz que isso é o que ela deveria estar dizendo. O que aconteceu com ele? Ele quebrou a porta da cela ou algo assim? Iclais pede desculpas por estar assim. Ele explica que depois da última vez que ele viu ela, deixou a prisão no mesmo momento, mas estava em prisão domiciliar no dormitório. Depois de ouvir as notícias sobre ela ter desmaiado, ele planejou ir para a propriedade, mas ficou trancafiado de novo. Ele ouviu que ela acordou hoje, então... Penélope percebe que ele realmente quebrou uma porta. Ela diz que seria melhor se ele voltasse, antes que seja forçado a isso. E Iclais diz que agora está ótimo em manejar a espada. Penélope parabeniza. Ele diz que agora não é mais um escravo e foi promovido ao status de plebeu. Penélope diz que isso é bom, mas e daí? Iclais diz que agora ele pode fazer tudo como cavaleiro dela. Ele vai atrás de se vingar daqueles que fizeram ela beber veneno. Primeiro, ele irá atrás daqueles desgraçados dos Descartes. O Duque, o Derek, o Reynold, o Fennel, a empregada-chefe e a Emily. Ele também vai se vingar de todos os trabalhadores e cavaleiros que zombaram dela. E, por fim, da Yvonne. A visão dele era limitada. Naquele dia, ele refletiu muito após se despedir dela, daquele jeito. É claro que ela não iria querer jogar fora a vida pacífica e o status. Só que o primeiro e único cavaleiro dela não via isso. Ele fará como ela desejar. Então, eles não irão mais fugir. Se ela quiser, ele irá derrotar todos naquela propriedade. Colocando o anel de volta na mão dela, ele diz que ela se esqueceu daquilo. Ela não estava sendo sincera naquele dia, certo? Ela apenas estava brava. Ele pede que ela não se irrite mais, pois ele fará tudo o que ela quiser. Se ele tiver ela... Mas Penélope o corta e pergunta se ele não ouviu que ela bebeu veneno sabendo o que era. E Iclais diz que ouviu, mas ela fez isso porque todos nessa casa... Mas Penélope interrompe, dizendo que se envenenou por causa dele. Foi ele quem fez com que ela quisesse matar. E Iclais fica completamente surpreso. Mas se Penélope ouvir esse monte de merda, então ela também pode falar. Ele diz que trouxe a Yvonne até ali porque queria a queda dela. Ele a isolou para que ela desistisse do objetivo pelo qual ela o trouxe ali. Mas o que ela deveria fazer agora? Não foram só os conterrâneos dele que foram levados à morte por causa da traição dele. Penélope pergunta como ele se sente ao ouvir que a mulher que ele amou quase morreu por sua culpa.
Se aproximando dele, Penélope diz que quando bebeu o veneno, seu coração batia como se tivessem ateado fogo nele. Ela não conseguia respirar, então abriu sua boca. Mas ao invés de entrar ar, sangue saiu como se fosse uma fonte. Ela diz no ouvido dele que, devido a ter bebido um veneno do tipo vascular, ela continuou perdendo sangue até mesmo após desmaiar. O rosto do Iclais começa a se contorcer de aflição. Penélope pergunta se ele sabe quanta dor ela sentiu. Doía muito. Ela quer que ele sinta isso também. O desespero, a frustração e a pena que ela sentiu quando ele trouxe a Ivone para lá. Tudo isso foi culpa dele. Iclais implora que ela pare. Afastando a mão dele, Penélope diz que é uma pena. Se ela soubesse que veria a cara dele de novo, teria sido melhor se ela tivesse morrido. Ela se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse escolhido Iclais. A afinidade dele era um preto avermelhado similar ao sangue, que na verdade significava a morte. Mas a percepção da Penélope sobre isso veio tarde demais. Só que pensando bem, Iclais pode não ser um pecador de verdade, já que foram as más decisões e os erros dela que o trouxeram a esse ponto. Mas Penélope está exausta demais para sentir qualquer traço de pena por ele. Iclais diz que sabia que a Penélope seria expulsa se ele trouxesse a verdadeira filha do Duque para casa. Só que ele pensou que ela apenas confiaria nele e contaria com ele. Ele vai matar a Ivone agora. Vai fazer com que tudo volte a ser como era antes. Mas Penélope pergunta se ele não entende que aquele que precisa desaparecer é ele. Iclais diz que não quer, pois desse jeito ele não vai conseguir ver ela de novo. Ainda que a sede dele o leve à morte, seu sangue congela a imaginar outro que não ele ao lado dela. Ele não quer morrer, não quer desaparecer. Então pede para ela, por favor, dizer o que ele pode fazer para ficar ao lado dela. Segurando a mão dela novamente, ele diz que fará tudo o que ela pedir. Ele não dirá mais que a ama se isso não for algo que ela queira escutar. Ele apenas não quer ser descartado. Penélope então percebe a Ivone atrás de uma árvore. Colocando a mão no rosto dele, ela o chama e diz que não é mais a mestre dele. Então coloca o anel em contato com a pedra do colar do Iclais, fazendo ele se partir. Iclais fica em choque e Penélope manda ele fazer essa pergunta para a nova mestre dele. Então ela diz olá para Ivone. Ivone diz que soube que o Iclais desapareceu, então ela veio para achar ele. Penélope diz que foi bom que ela veio, então ela vai deixá-los a sós. Iclais chama por sua mestra, mas Penélope, passando pela Ivone, apenas manda eles se divertirem. Iclais grita desesperado por sua mestra, mas Ivone o segura, mandando ele esperar. Iclais manda Ivone o soltar, mas ela diz que tem algo que precisa contar e pede que ele a escute. E Iclais só pode ver a Penélope se distanciando cada vez mais. Ele fica todo para baixo e Ivone pergunta onde está o fragmento. Não está com ele? Ela se livrou dos guardas para que ele pudesse levar o fragmento para ela. Mas o que ele está fazendo agora? Iclais diz que está tudo acabado. Penélope disse que não é mais a mestre dele, que ele não é mais o cavaleiro guardião dela. O que ele deveria fazer? Ele então decide que vai morrer, pois assim ela saberá o quanto ele a ama. Só que Ivone pergunta se, mesmo sabendo que a mão da Penélope está prometida ao príncipe herdeiro, que ela se casará, se tornará princesa herdeira e será intocável por ter formado uma família com outro homem, ele ainda vai escolher morrer por ela? Iclais diz que ela não pode ficar noiva, não importa o quê. Ivone diz que é por isso que ajudou ele. Para parar o noivado, ela se envolveu e enviou o príncipe herdeiro para o norte. No entanto, ele é um guerreiro forte, então voltará em breve. Iclais realmente ficaria bem se a Penélope vivesse com outro homem em um lugar onde ele não existe? Mas Iclais não pode aceitar isso. Ele quer a Penélope. Mas o que ele deve fazer? De que forma ele pode fazer a Penélope sorrir como antes? Ivone pede que ele olhe para ela. E quando ele se vira, ela está apontando o fragmento para ele. Ela diz que se ele quer a Penélope, tem que superar o príncipe herdeiro. Para isso, ele precisa assumir o império. Mas Iclais não sabe como pode fazer isso. Ele acabou de se livrar do seu título de escravo. Ele não é ninguém.
Ivone pergunta se ele já se esqueceu. Ele tem sangue nobre fluindo dentro dele. Mesmo que ninguém o reconheça e que ele tenha perdido o território, ele não pode enganar o próprio destino. E Claes Delman, o filho ilegítimo do Capitão Delman e o último nobre sobrevivente da planície Delman. E Claes diz que ele não é mais assim. Mas Ivone diz que ele não foi discriminado por ser filho ilegítimo da família real Delman. Em vez disso, ele não recebeu grandes responsabilidades e cresceu livremente. Quando o Império destruiu as belas planícies, o pai e os irmãos dele removeram o nome dele do registro para salvá-lo. E Claes planeja trair eles também? Ivone diz que, assim como ele falou, está tudo acabado. Ele não vai conseguir ter a Penélope de volta nunca mais depois disso. Então, ele tem que ir para o norte, matar o príncipe herdeiro e se tornar o governante daquele império. Gente do céu! Não acredito que a praguena Ivone já sabe que a Penélope está com outro pedaço do fragmento e ainda mandou o Claes ir lá pegar. Pior, ela ainda fica colocando as ideias sem noção na cabeça dele, querendo que ele mate o Calisto. Quem está doido para se livrar da Ivone de uma vez por todas, deixa um like. Também não se esqueça de comentar e de se inscrever se ainda não for inscrito. Se puder, considere se tornar um membro. E nos vemos na próxima!